Opa, tranquilo meus amigos, beleza? Meu nome é Herbert, eu tô aqui para mais um vídeo sobre o Oriente Médio, sobre os conflitos regionais na região do Oriente Médio, sobre a geopolítica nessa região. É um resumo daquilo que nós vimos em sala de aula. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho a questão da Palestina e também do Estado de Israel. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, a Organização de Ajuda Humanitária resgataram judeus sobreviventes e os enviaram clandestinamente para a região da Palestina. Bom, a questão da Palestina e o Estado de Israel. Logo depois da Segunda Guerra, foi delegada uma instituição chamada ONU, a Organização das Nações Unidas, para que ela resolvesse esses problemas, os problemas de guerra no mundo. A missão da ONU é manter e preservar a paz no mundo. Então, em 1947, ficou decidida, por meio de uma assembleia realizada pela ONU, a divisão do território palestino em dois estados, um estado judeu e um estado árabe, como vocês estão vendo aqui na imagem. Nós temos aqui o estado árabe, né, que a maioria é muçulmana, e aqui nós temos o estado judeu. Em maio de 1948, a criação do Estado de Israel foi oficialmente instituída. Jerusalém, por ser uma cidade sagrada para as três grandes religiões monoteístas, tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto o islamismo, vira uma área internacional administrada pela ONU. Bom, o direito à região, pessoal. Os judeus, eles alegam possuir direitos históricos, pois os seus antepassados, os hebreus, tinham habitado a região até a invasão romana no início da era cristã. Vamos lembrar um pouquinho que o judaísmo, o islamismo e o cristianismo são religiões abraônicas. E essa religião de Jerusalém, né, fazia parte daquelas tribos, as tribos de Abraão, as tribos de Isaac e Jacó, as 12 tribos de Jacó naquela região. Já os palestinos, né, os árabes, por sua vez, ocupam a região desde a expansão árabe, ou seja, desde o século VII, e permanecem aí desde o Império Otomano e também o Mandato Britânico. A proposta da ONU não foi bem aceita pelos palestinos, que argumentavam estar perdendo seu território. No ano seguinte, Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano declararam guerra a Israel. Essa guerra durou até o início de 1949. Essa guerra ficou conhecida como a Guerra da Independência. Com a vitória, Israel passou a anexar territórios que não lhe pertenciam, ampliando em cerca de 40% o território original estabelecido pela ONU. A reação árabe foi a criação da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Quem criou a OLP foi esse camarada que vocês estão vendo aí, o Yasser Arafat, primeiro-ministro da Palestina. O objetivo da OLP era retomar o território perdido em 1949. Em 1956, os conflitos entre árabes e israelenses foram impulsionados por uma iniciativa tomada pelo então presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser. A ideia dele era de nacionalizar o Canal de Suez e bloquear o tráfico de navios israelenses. Na ocasião, a ONU enviou uma força de paz para a região, solucionando a questão antes de um conflito mais grave. Vamos entender um pouquinho a questão do Canal de Suez. Tá aqui, pessoal. O Canal de Suez é uma das maiores obras da engenharia humana, né? Juntamente com o Canal do Panamá, é talvez alguma das obras mais fantásticas já construídas pelo homem. E fica aqui, ó, no Egito, na região que separa o Egito da Península do Sinai. E essa região aqui do Canal de Suez, ela serve de ligação entre a Europa, né, e essa região aqui da Ásia, principalmente essa região do Golfo Pérsico. Ele liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Então, ele é extremamente importante. Cerca de 15 mil navios com grandes carregamentos de petróleo e de produtos industrializados passam pelo Canal de Suez diariamente. Então, com a iniciativa do Egito em nacionalizar o Canal de Suez, os israelenses, né, ficaram insatisfeitos e declararam guerra contra o Egito.
e somaram tropas de Israel, da Inglaterra, da França contra o Egito. Partiram para a Península do Sinai, ocuparam aquela região, na verdade, mas precisou que a ONU intervisse para que danos maiores não fossem tomados, na verdade. Aqui está o canal de Suez, outra vista dele. Ele foi construído no final do século XIX. Quando construído, o canal tinha 164 km de comprimento e 8 metros de profundidade. Depois teve vários alargamentos. Hoje tem 193,30 km de comprimento, 24 metros de profundidade e 205 metros de largura. Bom, vamos falar agora da Guerra dos 6 Dias. Em 1967, Israel realizou diversos ataques contra os países árabes, ocupando áreas vizinhas e ampliando seu território. Na ocasião, Israel anexou territórios pertencentes ao Egito, a Península do Sinai e a faixa de Gaza, a Síria, as colinas do Golã, e a Jordânia, a Cisjordânia. Nessa imagem aqui, nesse mapa, a gente consegue perceber a área ocupada por Israel. Essa aqui é a Península do Sinai, que é a parte do Egito que fica na região do Oriente Médio. É aqui onde fica o canal de Suez, ok? Essa é a região da Cisjordânia, né, que foi ocupada também por Israel. E essa região da faixa de Gaza, que também pertencia ao Egito e que também foi ocupado por Israel. E essa aqui é a colina dos Golã. Nessa região também, que pertencia à Síria, né, também foi ocupado por Israel, ampliando em muito o seu território. A Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur quer dizer o Dia do Perdão. É um feriado sagrado para os judeus. Então, em 6 de outubro de 1973, né, foi uma represária. Na verdade, o Egito, a Síria e mais algumas tropas árabes avançaram sobre o território judeu. Foi em represália, foi uma resposta à Guerra dos 6 Dias. A tentativa era de reconquistar os territórios perdidos. A tentativa de reconquistar a Península do Sinai, a Cisjordânia, as colinas do Golã, não é verdade? Mas, apesar de ter tido grandes perdas, os judeus reagiram a esse ataque e após 3 semanas de conflito, as forças de Israel conseguiram repelir os ataques das tropas árabes e manter os territórios conquistados. O Acordo de Camp David. Camp David quer dizer o Campo de Davi. O Campo de Davi é uma área que fica nos Estados Unidos, em Washington, que serve para o descanso do presidente e da sua família e ocasionalmente também para regiões internacionais, para reuniões, para trabalho, não é verdade? E em 1979, com a mediação dos Estados Unidos, olha que o presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos, foi firmado um acordo de paz entre o presidente do Egito e o primeiro-ministro de Israel, que determinou a devolução da Península do Sinai ao Egito. Foi considerado um grande acordo de paz, uma grande evolução para a região, aquela região, né, do Oriente Médio, aquela região de Israel. No entanto, Israel, não concordou em devolver a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã à Síria. O acordo gerou descontentamento da comunidade árabe e também da comunidade muçulmana, e ocasionou a suspensão do Egito da Liga Árabe. Eles não ficaram satisfeitos com o acordo de paz entre eles. Aqui na imagem nós temos o Sadat, que é o presidente do Egito na época, o Menachem Begin, que é o primeiro-ministro de Israel, e o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que intercedeu pelo acordo de paz na região. Em junho de 1982, teve uma grande guerra no Líbano. O Líbano já estava bastante fragilizado por decorrência de uma guerra civil entre árabes e cristãos, árabes muçulmanos e cristãos. Então o exército israelense invadiu esse país com o intuito de expulsar a OLP do território libanês. Os israelenses dominaram Beirute, capital do país, promovendo o massacre dos refugiados palestinos nos acampamentos organizados pelas milícias cristãs.
Em 1985, soldados israelenses deslocaram-se para o sul do território libanês, onde mantiveram uma zona de segurança próximo à fronteira com Israel. Dentro desse contexto, surge o Hezbollah. O Hezbollah é uma organização xiita libanesa apoiada pelo governo do Irã. É uma organização política e também paramilitar, que foi criado para combater a ocupação israelense. Bom, falando um pouquinho mais sobre o Hezbollah, né, ele começa a ganhar grande destaque na região, principalmente no Líbano, porque ele tem muitas medidas socialistas, muita medida de cunho assistencialista e ajudava bastante o governo do Líbano. Então acabou ganhando também um destaque dentro do parlamento do Líbano. Em 1987, surgiram uma série de manifestações populares. Essas manifestações foram surgidas pelo descontentamento da população em geral, né? Pelo descontentamento pela repressão israelense à população da Cisjordânia e também da faixa de Gaza. Então, os judeus eles estavam sendo muito duros, estavam sendo muito ríspidos, né, e às vezes até violento com a população da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Então a população se manifestou. Então intifada quer dizer rebelião. Então a população se jogava contra o exército israelense, contra pedras, paus e assim por diante, né? Então a intifada, quer dizer rebelião, foi uma manifestação popular contra o governo judeu, o governo de Israel. O Acordo de Oslo foi um acordo de paz assinado em Washington entre o Yitzhak Rabin, né, primeiro-ministro de Israel, e Yasser Arafat, na época o representante da OLP. Isso em 1993. As negociações foram firmadas em Oslo, capital da Noruega, onde Israel se comprometeu em devolver Gaza e a Cisjordânia em troca de reconhecimento do Estado de Israel. E também o fim das hostilidades. E aqui nós temos, né, o presidente dos Estados Unidos que intermediou toda a negociação. O presidente Bill Clinton dos Estados Unidos, Rabin e Yasser Arafat. Em 1995, Rabin foi assassinado por um fanático judeu que não concordava com esse acordo de paz. E a partir de então, as negociações de paz passaram a desandar. Em setembro de 2000, começa a segunda intifada. Estava prevista a instalação do Estado palestino, que não ocorreu, porque teve início essa rebelião, teve início violentos choques entre israelenses e palestinos. O conflito foi motivado pela visita do general israelense Ariel Sharon a Jerusalém Oriental, lugar sagrado para os muçulmanos, que a entenderam como uma forma de Israel afirmar sua soberania sobre Jerusalém. Bom, a situação se agravou quando, em dezembro de 2001, o primeiro-ministro de Israel, agora primeiro-ministro, né, antes apenas general, Ariel Sharon, decretou guerra ao Estado palestino, ao território palestino, acusando Arafat de provocar atentados contra Israel. Assim, mísseis israelenses começaram a atingir as instalações da autoridade palestina em Gaza. Em 2002, começa a ser construído um muro na divisa com a Cisjordânia, considerado essencial à manutenção da segurança do país. A construção foi contestada internacionalmente e tem acarretado graves transtornos à população palestina que vive na Cisjordânia. Inclusive, esse muro da Cisjordânia é considerado um grande marco de preconceito xenofóbico internacional. Em 2005, as tropas israelenses iniciaram a desocupação da faixa de Gaza e a retirada dos assentamentos de colonos israelenses. Ao mesmo tempo, a região foi tomada pelo grupo palestino Hamas, organização que tem como principal objetivo a extinção do Estado de Israel e a criação de um único Estado palestino. O Hamas, que é considerado por muitos países pelo mundo e até pela própria ONU já foi considerado um grupo terrorista, tornou-se um partido político e passou a popularidade entre os cidadãos da região por meio da criação de uma ampla rede de assistência social em territórios palestinos, na Cisjordânia e também na faixa de Gaza.
Em várias ocasiões, o grupo Hamas realizou lançamento de foguetes sobre o território israelense, em represália, tentando retirar Israel da região. Em resposta, Israel fez constantemente operações de vigilância ou combate na faixa de Gaza, além da destruição de edifícios, ruas e estradas. Segundo o nosso material, morreram nesse conflito 1.400 palestinos e 13 israelenses. Em meio a todo esse cenário, Israel recusou-se a aceitar a política de 2 estados estabelecida pelo Acordo de Oslo e deu prosseguimento à sua política de construção de assentamento na Cisjordânia. Bom, pessoal, aqui uma breve reflexão dos slides que nós vimos em sala de aula e também do nosso material. Se você assistiu até aqui, imagino que você deve ter gostado da explicação, né? Se gostou da aula, se gostou de todo esse resumo que eu fiz, na verdade, compartilha, deixa seu like e por aí vai, né? Não esqueça de estudar, não esqueça de ler o material, de fazer as atividades e deixar nos comentários caso surja alguma dúvida. A aula foi bem sintética, né? Foi bem resumida, foi baseada apenas na análise dos slides, mas a intenção é muito boa. Fiquem com Deus e até a próxima.